dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, que hoje será um dia abençoado, um dia leve, um dia de bênçãos, um dia de direcionamento do Senhor. Oramos consagrando ao Senhor a nossa família, consagrando a Ti a nossa vida e os nossos caminhos. Senhor, Tu tens o controle de todas as coisas e nós confiamos no Teu poder. Livra-nos do mal. Livra-nos das ciladas de Satanás e que o engano não prospere, a mentira não prospere, a inveja não prospere, todo o mal contra a nossa vida não prospere. Nós confiamos em Ti, ó Deus, Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o árrimo da nossa sorte, o Senhor está conosco, Tua presença poderosa está conosco. Livra-nos do mal, livra-nos. E nós oramos, ó Deus, coloca as pessoas certas no nosso caminho, libera favor sobre nós e que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nós, que venha para as nossas mãos, que haja restituição, que haja restauração, que haja livramento e que haja movimentos do Espírito de Deus em todas as áreas da nossa vida. Senhor, toca na nossa casa, toca nos nossos filhos, toca, Senhor, em cada área da nossa vida. E nós declaramos, Tu és o Deus da nossa vida. Abra caminhos para nós, Pai. Abra caminhos. Oramos também por restituição, tudo aquilo que foi perdido ou toda injustiça nas portas. Nós oramos por restituição total, completa e plena. Eu oro, Senhor, por pessoas que entraram aqui nessa oração, estão com dores de cabeça fortíssimas. Eu oro para que toda dor de cabeça, toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Eu digo a toda dor, eu digo ao câncer, eu digo à alergia, eu digo a todo tipo de mal no sangue, a todo tipo de mal nos órgãos, nos rins, fígado, pâncreas, em o nome de Jesus, no estômago, no intestino. Oro por cura total e completa, no nome de Jesus Cristo. Toda dor no corpo dessa pessoa seja retirado. Declaro vitória sobre essa pessoa, vitória sobre sua casa, vitória sobre sua família, no nome de Jesus. Senhor, abençoe, Pai. Eu peço a Tua bênção, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Espírito Santo. Amém e amém. Levante a sua carta para Jesus agora. Levante a sua carta para Jesus e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, te apresento a minha carta e coloco diante de ti no teu altar e eu peço resposta. Eu sei que o altar tem resposta, por isso eu entrego no teu altar, na tua presença santa, Jesus. Apresento meus pedidos, apresento a minha oração, apresento minha família, apresento meus negócios, apresento minha saúde. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que cada carta, Pai, aonde tem uma carta levantada agora, que haja uma intervenção, que haja um milagre, que haja uma bênção especial, que haja um mover de Deus. Senhor, libera a Tua palavra, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, sobre essa casa. Eu quero declarar saúde sobre essa casa. Eu quero declarar restauração total nas finanças. Eu quero declarar restauração total na vida sentimental. Eu quero declarar restauração total na vida dos filhos. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor coloque uma cerca de proteção ao redor dessa casa, uma cerca de proteção ao redor dessa família. Nós declaramos que o mal não tem poder sobre os filhos, o mal não tem poder sobre o casamento, o mal não tem poder sobre a saúde dessa pessoa, sobre o caminho dela, sobre as decisões dela. Nós declaramos ela abençoada. Cada carta para Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor agora, em nome de Jesus.
Graças te damos, Senhor. Graças te damos, gratidão, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Eu sei que Deus está operando. Também aqui no início da oração senti muita dor de cabeça. Eu sei que pessoas entraram aqui nessa oração sentindo muita dor de cabeça, muito peso, muita opressão. O Senhor também me disse a respeito de uma pessoa que está aí me ouvindo, que sofreu um assalto há poucos dias atrás. E o Senhor diz para você: não se preocupa, porque o Senhor vai enviar restituição para a tua vida. O Senhor vai enviar restituição, não te preocupa. Deus está no controle da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também que trabalha para a indústria farmacêutica, que está aqui me ouvindo nesse momento. E o Senhor também manda dizer para você a palavra restituição. A palavra restituição veio muito forte aqui no meu espírito, quando eu comecei essa oração. Tem gente aqui que foi injustiçada, tem gente aqui que foi roubada, teve gente que teve perdas financeiras, talvez com maus negócios, seja lá o que for. A palavra que eu envio sobre a tua vida, que eu libero sobre a tua vida é restituição. Vai acontecer restituição na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero liberar uma palavra para o Pedro, que está aí me escutando, e Deus manda dizer para você, Pedro, que o Senhor não desampara aqueles que confiam nele. O Senhor não desampara. Por isso, eu quero declarar em nome de Jesus que toda maldade contra a tua vida está por terra, não prevalece em nome de Jesus. Amém? O Senhor também me deu uma data, 23 de junho. Tem uma pessoa que faz aniversário dia 23 de junho, está aqui nessa oração neste momento, e o Senhor me disse assim: diga que eu estou abrindo caminhos. E o Senhor me disse também que está preparando a plantação, está preparando aquilo que vai ser algo grande. Então confie no que Deus te deu. Se Deus colocou um negócio nas tuas mãos, se Deus colocou um projeto nas tuas mãos, pode parecer, sabe, o início do início, mas vai se tornar algo grande, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho aqui que eu recebi da Ana Paula, que nos acompanha nas orações, e ela escreveu assim: eu participei da campanha Uma Carta para Deus e pedi para Deus restaurar a minha saúde capilar, pois eu estava com alopecia, e para a glória do Senhor, meu cabelo voltou a crescer. Outro testemunho é que durante a campanha 12 dias de oração eu estava com a minha boca toda ferida e nada curava. E durante a live de oração às 6 da manhã, o Senhor profetizou que tinha uma pessoa com feridas na boca, e naquele mesmo dia as feridas secaram. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe sua família e o seu ministério. Não perco nenhum dia de oração. E tenho visto a glória do Senhor Jesus na minha vida e no ministério. Deus te abençoe, Ana Paula. Desde já nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Jesus Cristo. É Ele que cura. É Jesus Cristo, é Ele que liberta. A salvação vem dEle. Amém? Toda a transformação vem dEle. Nossa fé está em Jesus. Amém? Vamos colocar a nossa fé em Jesus. É Ele, é sobre Ele aqui essa oração. É sobre Ele, é sobre Jesus. Toda a honra e toda a glória é dEle. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que Deus colocou no meu coração. Essa palavra está em Gênesis 19, que diz assim: ao raiar do dia, aliás, Gênesis 19, verso 15, ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, os homens agarraram Ló, a sua mulher e as 2 filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor. O meu servo teve o seu favor e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida. Mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance e eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. É pequena e nela estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também atenderei a esse pedido.
Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Deus me deu essa palavra hoje pela manhã. E essa palavra ela fala realmente do livramento e da misericórdia de Deus sobre a vida de Ló. E aqui eu vejo que isso só aconteceu, Deus só foi até Ló por causa de alguém que não está aqui nessa passagem, chamado Abraão. Depois, mais tarde, a Bíblia cita que Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades que Ló vivia. Mas aqui, Deus foi a Abraão e contou que iria destruir Sodoma e Gomorra. Deus contou a outro a respeito de Ló. Será que Deus pode contar a outra pessoa a respeito da gente? Com certeza. Deus pode contar a outra pessoa a respeito da gente. Mas Deus não conta para qualquer um. Deus conta para quem é fiel. Deus conta para quem tem um coração de um intercessor. E Abraão tinha esse coração. A Bíblia diz que Abraão começou a interceder por Ló. E o Senhor foi até a casa de Ló. Olha que tremendo. Quando nós começamos a interceder pela vida das pessoas que nós amamos, nós estamos, convidando a presença de Deus para entrar na casa daquela pessoa. Nós estamos convidando a presença de Deus para entrar em um lugar. É por isso que você tem que orar pelas pessoas que você ama. Você tem que orar pelos seus filhos, mesmo que eles já sejam casados, mesmo que eles já estejam, com a vida deles ordenada. Você tem que aprender a interceder, porque Deus vai ir lá. Deus vai ir lá. Deus vai ir lá. Nós podemos até estar longe de algumas pessoas. Nós podemos estar distantes de alguém. Mas as nossas orações podem estar lá junto com aquela pessoa. Talvez você tenha um filho seu que mora fora do país. Talvez você tenha alguém próximo de você que mora longe de você. E Deus manda dizer para você, não há limites para a oração. Se você orar por essa pessoa, a minha oração vai atravessar mares, vai atravessar oceanos, vai atravessar montanhas e vai chegar naquela pessoa. Abraão orou tanto por Ló. E olha que coisa interessante. Abraão e Ló tiveram um problema sério entre eles. Tiveram uma contenda. A Bíblia diz que um escolheu um caminho e o outro escolheu outro caminho. Houve uma contenda. Mas você vê como Abraão não parou de interceder pela vida de Ló. Ele poderia, ao ter ouvido da destruição de Sodoma, simplesmente ignorado. Mas não, ele se colocou em oração. Ele começou a orar pela vida de Ló e Deus foi lá. Nunca ignore algo que Deus fala com você. Porque Deus falou com Abraão, Deus não deixou nada encoberto para Abraão o que iria acontecer. Deus falou, e eu creio no seguinte, que Deus não deixa nada encoberto na nossa vida. Deus não deixa nada encoberto. Deus, ele mostra, ele revela. Então Deus revelou para Abraão o que iria fazer com Sodoma. Abraão começa a interceder e Deus vai até Sodoma. Não só para ver a iniquidade, mas para ir até a casa de Ló. Chegando na casa de Ló, o Senhor tira Ló, a esposa, e as duas filhas de Ló, o Senhor tira de lá. E o Senhor disse para Ló, Ló, apressa-te a sair dessa cidade, porque eu vou destruir ela. E olha que interessante, Ló saiu com a mulher, com as filhas, mas o Senhor deu uma ordem, o Senhor disse assim,
depressa. A primeira coisa que Deus falou para Ló: depressa, sai daqui. Depressa. Tem coisas que eu tenho dito que a nossa obediência tem que ser imediata. Eu tenho ensinado isso para as pessoas. A nossa obediência tem que ser imediata. Se Deus disse para você não participar de um negócio, não participe. Se Deus disse para você sair de um lugar, saia. Se Deus disse para você levantar de uma mesa, levante. Se Deus disse para você terminar um negócio, termine. A nossa obediência a Deus tem que ser imediata. O Senhor disse para Ló aqui: depressa, depressa, depressa. Deus não está, e você não pode esperar que Deus te abençoe se você é uma pessoa devagar para obedecer a Deus. Se você é lento para obedecer algo que Deus está falando com você. Deus não tem como te abençoar, Deus não tem como te dar livramento se você é uma pessoa que posterga tudo, deixa tudo para depois e espera, sabe, ver o que vai acontecer. Você tem que confiar mais no que Deus fala com você. O Senhor disse aqui para Ló, o Senhor disse: depressa, depressa. Quando que a gente vai entender isso? Que Deus, Ele muitas vezes vai querer sim que a nossa obediência seja imediata. Não é para depois, não é amanhã eu vejo, é imediata, imediata. Deus quer pessoas com quem Ele possa falar e pessoas que vão obedecê-lo, pessoas que vão se mexer rápido, pessoas que vão fazer o que Ele quer que seja feito. Depressa, Deus disse, sai daí. Não é para depois. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tem lá a notícia dos Estados Unidos, a notícia da Rússia, tem a notícia da Europa. Vamos ver o que vai acontecer. Agora é a questão da Groenlândia. Vamos ver o que vai acontecer. Ei! O que tem que acontecer no mundo vai acontecer. A você cabe obedecer a Deus. O que vai acontecer no mundo vai acontecer. E só acontece se Deus permitir. E se Deus não permitir, nada acontece. Mas a mim e a você cabe apenas obedecer. E o Senhor disse a Ló: depressa, sai daqui. E o Senhor deu uma segunda ordem. O Senhor disse: não olhe mais para trás. Não olhe mais para trás. Eu não quero que vocês olhem para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, ao sair de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás. Ela pensou no que ela iria perder. Ela pensou no que ela não iria mais ter na vida dela. E ali ela virou uma coluna de sal. Quando Deus te der uma ordem, não olhe para trás. Quando Deus te der uma ordem, não pare. Quando Deus te der uma ordem, siga em frente. Pode ser difícil, pode ser injusto, pode ser mal. Não olhe para trás. Deus mandou não olhar para trás, não olhe para trás. Obedeça. Obedeça a Deus. Obedeça, só obedeça. Só obedeça. Sabe, Deus não quer questionamentos. Deus não quer, sabe, que você tente negociar com Ele. Deus quer só que se obedeça. E Ele disse para todos, Ele não disse só para Ló, Ele disse para as duas filhas, Ele disse para a mulher: não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Às vezes o segredo do livramento é não olhar para trás. O segredo da proteção divina, da bênção divina, de um novo começo ou de qualquer outra coisa é não mais olhar para trás. Enquanto você fica lembrando das coisas passadas, enquanto você fica magoado, enquanto você fica chateado, enquanto você fica olhando para trás, você não vive o que Deus tem para a sua vida. O Senhor disse aqui para a família de Ló: não olhem para trás. Não olhem para trás. Eu não quero que vocês olhem para trás. Eu não desejo que vocês olhem para trás. Deus não quer que nós olhemos para trás.
Escreve aqui nos comentários, não posso olhar para trás. Escreve aí, não posso olhar para trás. Amém? É por isso que a Bíblia não nos manda olhar para trás, né? Ela nos manda a trazer à memória o que nos dá esperança. Trazer à memória o que nos dá esperança. Ela não manda você olhar para trás, ela manda você trazer à memória o que lhe dá esperança. Ou seja, toda memória que não for para dar esperança, não deve ser pensada. Toda memória que não te traz esperança, toda memória ruim, não deve fazer parte da sua vida. Eu dei essa palavra ao teu coração. Amém? Essa palavra serviu para alguém aí. Essa palavra serviu para alguém. Depressa, Deus disse para Ló, e não olhe para trás. E a outra coisa que Deus falou para nós é que se Deus mandou você interceder por alguém, interceda. A oração faz Deus entrar lá. A oração faz Deus entrar lá. A oração que eu estou fazendo, a oração que você está fazendo Deus entrar lá. Amém? Eu estou orando aqui por você, Deus está entrando aí. Deus está entrando aí. Amém? A oração que você está fazendo aqui, está fazendo Deus entrar lá. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Eu quero declarar o Salmo 91. Hoje nós temos programa de televisão, às 10 horas da manhã, em rede nacional, pela Rede TV. Ore por nós. Amém? Ore por esse projeto. É um programa em rede nacional que tem abençoado a vida de muitas pessoas. E eu não estou sozinho nessa, eu tenho muitos parceiros comigo que estão, orando, me ajudando com esse programa de TV, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Inclusive, essa semana, nós pagamos a mensalidade da TV, tudo em dia, sempre um dia antes de vencer. Quando eu estava na Band, eu pagava 3 meses para frente sempre. Ou seja, é uma grande obra, amém? Eu preciso das orações de vocês. E nesse domingo, eu vou estar ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, anota aí, Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120, certo? E você que ainda não adquiriu nossos livros, esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui vai ajudar você a entender o que Deus está falando com você. Inclusive, vou ter uma live muito especial hoje às 9 da manhã, né? Quando alguém tem um sonho conosco, como proceder, tá? Porque eu falo de coisas aqui no YouTube que a maioria não fala, né? Porque esse é o meu ministério, o ministério profético, né? Eu falo sobre como se ouvir a Deus, certo? Então, eu vou falar um pouco sobre isso hoje na live das 9 da manhã. E aqui eu tenho 2 livros, esse aqui é um devocional. Esse devocional aqui, gente, donos de empresa têm adquirido para dar para todos os seus colaboradores, né? Pessoas que vêm nos meus eventos, eles compram para eles, compram para toda a família, porque esse livro aqui, ele é uma bênção. Olha só, aqui tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. E um detalhe, os dois, né? Os dois você pode adquirir lá no meu site, www.vinicius7.com.br. E um detalhe importante, os devocionais, os livros são importantes, mas não deixa a tua Bíblia de lado. A tua Bíblia é o melhor livro para ler. Todos os outros, você lê depois, tá bom? Mas primeiro lê tua Bíblia. A tua Bíblia é o livro mais importante para ler. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, certo? Quero pedir que você me ajude a compartilhar. Manda aí para 10 pessoas. Manda para 10 pessoas. Eu peço que você me ajude a compartilhar. Amém? Eu peço que você me ajude a compartilhar. Porque você está sendo abençoado. Abençoe alguém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me disse, diga para Darlene que eu estou visitando a casa dela. Certo? Orações respondidas, presentes de Deus chegando na tua casa, Darlene, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero falar com o Arthur, que está aí me ouvindo. E o Senhor manda dizer para você, Arthur, que o Senhor tem te preparado para coisas maiores. É por isso que você tem enfrentado tantos desafios. O Senhor me mostrou como se fosse uma casca grossa em volta de você. Você tem adquirido muita resistência por causa das coisas que você tem passado. Mas Deus está te preparando para algo maior. Amém? E este ano é o ano disruptivo na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora apresentar a carta para Jesus. Amém? Levanta a tua carta aí. Levanta a tua carta para Jesus. Amém? E não quebre o propósito, gente. 18 horas eu aguardo vocês. Estamos às 6 e às 18 horas aqui. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu tô firme. Escreve aí, tô firme. Tô firme no propósito. O inimigo não me tira, nem o sono me tira do propósito. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, apresentamos essa carta para Jesus agora. Todos os nossos pedidos de oração. Toda pessoa que está levantando a sua carta para Jesus agora, nós pedimos, Pai, uma intervenção do céu sobre a vida dela. Sim, nós pedimos uma intervenção sobre, Pai, os pedidos de oração dela. Que o Senhor intervenha, que o Senhor opere milagres, que o Senhor traga mudança, o Senhor traga transformação. Em o nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa agora. Toque-a com o teu poder doce e amado Espírito Santo de Deus. Eu oro para que todo tipo de atrapalho na vida dessa pessoa caia por terra, que todo mal que tem se levantado contra ela cesse. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração, cada clamor, cada lágrima, e eu peço, Pai, o Teu mover, eu peço o Teu milagre. Nós pedimos, Pai, a Tua bênção agora. Libera da Tua bênção, Espírito Santo de Deus. E nós oramos por saúde completa. Oramos por restauração completa. Oramos por transformação total do nome poderoso de Jesus Cristo. Abençoe essa vida, Pai. Abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seus negócios e que todo mal cesse em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que a unção que quebra julgos, que desfaz o mal, essa unção venha sobre essa pessoa e que ela seja livre de toda amarra, livre de todo peso espiritual. E no nome de Jesus eu oro, pedindo a bênção do Senhor sobre cada um dos teus filhos e apresentando cada carta para Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, compartilhe essa oração com alguém, em nome de Jesus. Alguém próximo de você precisa dessa oração e você vai ser canal de Deus na vida dessa pessoa. Deus te abençoe e até às 9 da manhã, que eu vou estar ao vivo hoje aqui, às 9 da manhã. Um abraço a todos e até. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o dia de hoje foi o dia que o Senhor fez, que será um dia de maravilhas, será um dia de portas abertas, será um dia de boas notícias, será um dia de reconciliação,
será um dia de vida, será um dia de milagres. Oramos agora, Pai, declarando por terra toda enfermidade, toda dor, toda doença. No nome de Jesus, nós oramos agora, crendo que Jesus Cristo é a cura. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso eu oro agora por todo aquele que está doente, por todo aquele que está com câncer, por todo aquele que está com uma alergia, com uma infecção, uma inflamação. Oramos por cura total, do alto da cabeça até a planta dos pés. Como está escrito na tua palavra, Pai, enviou a sua palavra e os sarou. Meu Deus, que cada pessoa que está aqui nessa oração seja sarada pelo poder e autoridade de Jesus Cristo. Não há impossíveis para Ele. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de maravilhas. E nós declaramos vitória sobre a tua vida, vitória sobre a tua casa, vitória sobre a tua saúde. E que caia por terra agora todo tipo de encantamento, de inveja, de maldade, de obra maligna lançada contra a tua vida. Declaramos por terra que não tem poder sobre tua casa, não tem poder sobre a tua família. Que toda amarra espiritual seja quebrada, cortada, desfeita, anulada no mundo espiritual, no poderoso nome de Jesus. Cancelamos palavras malditas, palavras negativas, palavras más, pragas lançadas e declaramos sem efeito sobre nós e sobre todos da nossa casa. Oramos, Pai, para que essa pessoa venha avançar. Oramos para que ela possa crescer, oramos para que ela possa prosperar. E, meu Deus, coloca uma cerca de proteção ao nosso redor, para que a inveja não tenha poder sobre nós e muito menos os nossos inimigos. Declaramos, ó Deus, céus abertos sobre a nossa vida. E essa pessoa que entrou aqui nessa oração, já com dor de cabeça de manhã, muita dor de cabeça, que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora. No nome de Jesus Cristo eu oro pela cura total e completa dela em nome de Jesus. Também oro por essa pessoa, Pai, que está com muito desconforto no estômago. Parece, Senhor, que bateram no estômago dela. Eu declaro em nome de Jesus agora a cura total e completa, que todas essas dores abdominais que ela está sentindo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, visita a casa da Vitória e da Elaine. Coloca a tua mão sobre a vida, Senhor, dessa família que precisa de uma experiência de provisão de Deus ainda esta semana na vida deles. Que eles possam viver essa provisão. Eu libero uma palavra. Vai haver provisão na casa da Vitória e da Elaine, em nome de Jesus Cristo. Também quero declarar por terra, Pai, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa para acusá-la, para criticá-la e para tentar derrubá-la. Senhor, que todo o mal contra a vida dela caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória para aquele que está lutando, Pai, contra um problema financeiro. Dá vitória contra aquele que está lutando contra um problema no casamento. Dá vitória contra aquele que está lutando, Senhor, lutando pela vida numa CTI de hospital. Oramos, Senhor, por vitória. O Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o estandarte da nossa vida, o Senhor é a fortaleza da nossa casa. Eu apresento diante de Ti cada lar, eu apresento diante de Ti cada família e eu peço uma intervenção do Senhor agora. Senhor, em fé, eu me conecto com cada pedido de oração que está aqui nos comentários e juntos, Pai, nós apresentamos a Ti cada pedido de oração. Apresentamos a Ti, Pai, cada resposta que está sendo aguardada. Apresentamos diante de Ti as lágrimas que estão descendo agora. E pedimos, intervém, Pai, coloca a Tua mão de poder no nome de Jesus Cristo. Aleluia! E agora, nesse momento, pega a tua carta para Jesus, você que fez a sua carta para Jesus. Levanta ela assim, junto comigo, e diga assim: Senhor Jesus Cristo, te entrego a minha carta, meus pedidos de oração, meu clamor. Eu apresento diante de Ti as minhas razões. Eu apresento diante de Ti a injustiça contra mim. Eu apresento diante de Ti os desafios que eu tenho pela frente. Eu apresento diante de Ti todos os pedidos em favor do meu casamento, dos meus filhos, da minha saúde, das minhas finanças. E eu te peço, toque-me, Jesus, com o Teu poder. Jesus, toque na vida de todo aquele que está nesse propósito,
levantando a sua carta agora para Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Diga assim comigo: gratidão, ó Jesus. Diga assim: gratidão, Jesus, porque o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está operando. Glória a Deus, amém. O Senhor me deu uma palavra para a Luciane, e o Senhor manda dizer para você, Luciane, não se apavore, porque o Senhor teu Deus, Ele vai te conduzir nesse caminho que aparentemente é desafiador e que é impossível de ser cruzado. Mas com a presença do Senhor, você vai romper. Com a presença do Senhor, vai dar certo. Tem uma mulher também que está me ouvindo, que mora no exterior e que tem enfrentado muitos desafios, muitas rejeições, e o Senhor manda dizer para você: confia. Eu te dei a palavra e eu vou cumprir a palavra que eu dei na tua vida. No nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu também quero liberar uma palavra para Marta. Marta, descansa teu coração, porque Deus já está trabalhando na vida dessa pessoa que você tem orado e intercedido muito. Confia no Senhor. O Senhor está trabalhando em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo, sente muitas dores aqui na região da face. Toda essa região aqui, ela sente muitas dores. Eu não sei o que aconteceu aí, se você quebrou, se você machucou, ou se você tem um outro problema, mas eu quero declarar saúde sobre você. Eu quero declarar saúde sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, mas antes disso eu quero que você ouça esse testemunho. Olha só, a Daiane, ela escreveu pra gente, escreveu assim: meu esposo Lucas, de 40 anos, teve câncer e teve muitas intercorrências cirúrgicas após a retirada do tumor no intestino. Mais de 90 bolsas de sangue ele precisou. Em maio de 2024 foi realizada a terapia de curativo a vácuo para tentar fechar as fístulas e a barriga. E na oração das 18, ao vivo, ouvimos a sua pregação dizendo que o Senhor havia revelado que estava cicatrizando alguém no hospital com telas na barriga, uma espécie de rede para cicatrizar feridas que não cicatrizavam. Aos olhos médicos, a pele dificilmente fecharia. Foram 9 meses de internação, sendo 7 meses literalmente aberto. Com dieta. Desde então recebemos o milagre. Hoje ainda estamos em tratamento, mas testemunhamos que Jesus é fiel e está tudo fechado e cicatrizado. Somos fiéis nas orações. Gratidão pela sua vida e pela vida de toda a sua família. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus, irmã. E eu quero liberar uma palavra sobre a vida do teu marido. Aquele que começou a boa obra vai terminar. No nome de Jesus eu libero essa palavra sobre a vida do teu marido. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero declarar saúde total e completa sobre ele. Em nome de Jesus, crendo que Jesus cura. Amém? Glória a Deus. Deus me deu uma palavra. E a palavra é: só quem já sofreu entende que as aflições mudam você. Eu vou repetir. Só quem já sofreu, só quem sentiu dor, entende como as aflições mudaram a sua vida. Deus permite que sejamos afligidos também para nos ensinar. Ele permite que sejamos afligidos para moldar o nosso caráter, para moldar o nosso coração e para nos aproximar dele. E eu quero compartilhar com você essa palavra, porque às vezes a gente não entende o porquê que passa por algumas lutas. Talvez você diga assim: eu acho injusto o que eu estou vivendo, eu acho injusto o que eu estou passando. Eu quero mostrar algo para você no Salmos 34, verso 17, que diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Quando você nunca passa por nada, é fácil
olhar para alguém e dizer: supere isso, seja forte, recomponha-se. Mas só quem vive algumas dores na vida sabe de fato o que a pessoa está passando. Há alguns anos atrás, eu me aproximei muito de uma pessoa que estava com câncer e venceu o câncer. E essa pessoa teve depressão e teve câncer. E ele disse assim que ambas as coisas são diferentes. O câncer, a pessoa luta pela vida. E a depressão, a pessoa já não luta mais pela vida. E eu peguei aquilo e eu pensei assim, puxa, tá aí, né? Porque às vezes as pessoas julgam quem está com depressão, as pessoas julgam quem está com um problema emocional, mas as pessoas não sabem de fato o que passa por dentro daquela pessoa. As pessoas não sabem a luta por fora. É que a gente pensa assim, que a pessoa pelo fato de estar sorrindo para uma foto, ou está até mesmo aparecendo, né, na televisão ou nas redes sociais, que a pessoa está feliz, que ela está bem, que ela está alegre, que ela não tem luta. As pessoas olham para a vida da gente e pensam assim, não tem luta, não tem problema, não lida com nada. Ao contrário, todo santo dia eu tenho muitos problemas para resolver, eu tenho muitas questões. Aí você diz assim, por que você não está triste? Por que você não representa a tristeza? Às vezes eu estou triste, realmente, mas eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé que Deus está no controle de todas as coisas. E sabe, eu acho que mostrar para as pessoas que você está triste não vai ser bom para você. Eu acho que tem certas lutas que nós devemos lutar no secreto. Tem certas lutas que a gente não pode, sabe, compartilhar com as pessoas. Porque se você mostra que você está com uma ferida aberta para as pessoas, você está abrindo espaço para algo do mal, entenda isso, para algo do mal vir e lhe bater. Então, eu creio que nós devemos nos mostrar fortes, resilientes e principalmente ter uma posição de fé. Agora, o que nós não podemos é julgar as pessoas. O que nós não podemos é pensar, sabe, que o que a pessoa está passando é um probleminha que, na verdade, não importa. É ela que está colocando aquilo na cabeça, mas só ela sabe o que ela está passando. E a dor, ela nos ensina a ter compaixão pelas pessoas. A dor, ela nos ensina a compreender as pessoas, a compreender até mesmo algumas atitudes da pessoa. Porque às vezes a pessoa está numa situação difícil e você, sabe, tudo que você faz é julgar ela. É dizer, olha, ele está assim porque foi desorganizado, ela está assim porque aprontou aquele outro e fez isso e fez aquele outro. E você às vezes não sabe. Você não sabe metade da ópera. Você não sabe o que de fato aconteceu. Mas a gente olha para uma situação e julga. Estamos acostumados a julgar o livro pela capa. Eu quero que você preste atenção. Quando você enfrenta suas próprias dores, porque foi isso que o salmista disse aqui no Salmos 34. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Olha só, mesmo sendo justo, o justo passa por tribulações. O justo passa por injustiças. O justo passa por contrariedades. A gente vê o glamour das pessoas. O glamour, né, de quem tem muitos seguidores. O glamour de quem é rico. O glamour de quem é poderoso. Ou o glamour de quem mora numa casa grande. O glamour de quem tem um carro bonito. O glamour de um jogador de futebol. Certo? Nós vemos o exterior, mas não vemos as lutas que aquela pessoa passa. É que nos acostumamos a olhar para a vida das pessoas e ter uma ideia, sabe, baseado só naquilo que vemos. Quando Samuel foi na casa de Jessé, Samuel olhou para um dos irmãos de Davi e disse, esse é o rei, tem postura de rei, fala como rei, parece um rei, vai ser um grande rei. E daí o Senhor diz, vem cá Samuel, deixa
Deixa eu falar uma coisinha para ti. Eu não vejo como o homem vê. Eu olho para o coração do homem. Eu não olho como o homem vê. É fácil para as pessoas julgar a sua vida. É fácil para as pessoas apontar o dedo e criticar você. É fácil para as pessoas, sabe, terem uma ideia da sua vida. Mas somente Deus conhece o coração do homem. Somente Deus conhece o coração do homem. Somente Deus para saber o que está lá dentro do coração do homem. Homem nenhum aqui dessa terra pode dizer para você qualquer outra coisa diferente. Somente Deus conhece. As pessoas podem dizer, sabe, que você é orgulhoso, que você é arrogante. As pessoas podem dizer que você não presta, que você é ruim. Enfim, as pessoas dizem muitas coisas. Mas você é conhecido por Deus e isso basta. Muitas vezes o peso das acusações, o peso, sabe, das contrariedades, da perseguição, da maldade, faz a gente se sentir mal, faz a gente viver mal. Mas nós devemos confiar naquele que conhece o nosso coração. Você tem que aprender isso. Quando Davi teve um problema com Saul, a Bíblia diz que correu a notícia em Israel de que Davi era um desleal para com Saul. Foi essa a notícia que correu. No entanto, Deus sabia o que era Saul e o que era Davi. Então nós precisamos entender isso, que tem coisas que é só Deus para nos justificar. Tem coisas que é só Deus que sabe do nosso coração. Então a dor, ela nos ensina. A dor, ela não é tão má assim como a gente pensa. A dor, ela foi colocada por Deus na nossa vida para nos ensinar a temer a Deus, para nos ensinar a orar. Eu sei que você diz assim, não, eu não quero a dor como minha professora. Mas a Bíblia diz aqui, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia! O justo passa por muitas adversidades. Se você está passando por uma adversidade, olha a palavra profética que está entrando na tua vida agora. O Senhor vai te livrar de cada uma dessas adversidades. Você pode ter entrado aqui nessa oração com o coração apertado. Você pode ter entrado aqui nessa oração mal. Você pode ter entrado aqui nessa oração, sabe, com um peso de condenação, de crítica contra você. A Bíblia diz que o Senhor vai te livrar. O Senhor vai te livrar, você não vai precisar se justificar. O Senhor vai te livrar. O Senhor vai te livrar. A Bíblia diz aqui, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Então, quando você enfrenta dores, crises, algumas coisas acontecem com você. A primeira delas, você fala menos. Quando você é afligido, antigamente você falava mais. Mas depois de você ter passado por tantas dores, por tantas situações parecidas, você fala menos. Você não acha relevante falar de algumas coisas. Você não acha relevante contar os seus problemas para todo mundo. Você não acha relevante, sabe, abrir a sua vida para todo mundo. Não, você fala menos. Você ora mais e fala menos. Outra coisa que a dor produz em nós, você passa a julgar menos. Porque você, quando erra, ou quando você passa pela dor, você julga menos. Sabe, eu já lidei com muitas pessoas na vida. E teve gente assim que eu olhei para a vida delas e pensei assim, puxa, essa pessoa, sabe, ela reclama demais. Essa pessoa, ela não é grata pela vida que ela tem. Sabe, essa pessoa é tão injusta com Deus. Mas depois de passar por algumas coisas parecidas com aquilo que aquela pessoa viveu, eu passo a olhar para ela diferente. Eu passo a olhar para ela não como uma pessoa que murmura, não como uma pessoa má, não como uma pessoa ingrata, mas eu passo a olhar para ela como um motivo de oração. Como alguém que precisa das minhas orações, como alguém que precisa do meu abraço, como alguém que precisa que eu a levante, sabe? Porque é isso. Às vezes as pessoas não precisam, gente. As pessoas não precisam que a gente, sabe, fique falando a respeito de quem falou mal dela. Não,
Às vezes as pessoas precisam de um abraço, às vezes as pessoas precisam de uma oração, às vezes as pessoas precisam de um ouvido para ouvir, um ombro para chorar, e só conhece misericórdia quem já precisou da misericórdia de Deus. Quando você passa pela dor, você entende mais as pessoas, você se torna mais gentil com elas e você desenvolve a verdadeira compaixão dos outros. Você sabe por que Jesus ele tinha muita compaixão e empatia? Porque ele conhecia as dores do homem. Ele sabia o que estava no homem. Enquanto nós não descobrirmos o que está dentro do homem, nós vamos tratar mal as pessoas. Enquanto nós não descobrirmos o melhor das pessoas, porque a gente sempre olha para o pior das pessoas, mas a gente tem que começar a olhar para o melhor das pessoas e não para o pior delas. Se começarmos a olhar para o melhor delas, nós vamos parar de julgar, nós vamos parar de atacar, nós vamos parar de criticar, nós vamos parar de falar mal e vamos exercitar o verdadeiro coração de um cristão, o verdadeiro coração de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Nós temos que pedir a Jesus, Jesus, me ensina a abandonar essa natureza carnal que julga tudo, essa natureza carnal que critica tudo, essa natureza carnal que fala mal das pessoas. Senhor, eu quero ser como tu. Eu quero olhar para as pessoas com compaixão, eu quero olhar para as pessoas com amor, eu quero olhar para as pessoas, sabe, olhando o melhor delas e não o pior, porque o pior todos nós temos. Todos nós temos defeitos, todos nós cometemos erros, todos nós falhamos. Mas temos que começar a olhar para o melhor das pessoas, para as boas coisas que a pessoa faz e não apenas para as ruins que ela faz. Esse é o sentimento que tem que alimentar o nosso coração, e as dores da vida, as aflições da vida, elas nos ensinam a olhar para o outro de uma maneira diferente. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários uma palavra. A palavra que representa muito quem Jesus é. A palavra compaixão. Escreve aí nos comentários. Compaixão. Jesus é compaixão. Jesus é compaixão. Amém? Assim, você vai parar, sabe, de olhar para as pessoas da mesma maneira. Jesus é compaixão. E eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, certo? E você que ainda não baixou a sua carta, vá lá no meu site, baixe, é gratuito para baixar, tá? A carta para Jesus, olha só, tá? Aqui você vai fazer uma carta para Jesus. É um propósito de 30 dias que nós estamos. Hoje, se não me engano, é o dia 4, né? Estamos no 4º dia do nosso propósito e estamos firmes. Escreve aqui nos comentários, estou firme em oração. Glória a Deus, estou firme em oração. E quero pedir que você mande essa oração para no mínimo 10 pessoas. Se puder mandar para 100, para 1000, para 2000, manda. Tá? Eu não sei a tua rede de contatos, mas creio que Deus te abençoará muito. Compartilha nos grupos que você está, compartilha com amigos, compartilha com parentes nas suas redes sociais. Me ajuda a compartilhar, você vai fazer uma coisa boa compartilhando. Amém? Eu tenho um outro anúncio para você. Nesse domingo agora, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, 9 horas da manhã, certo? Então eu estarei aqui às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri, ministrando aqui em São Paulo, certo? E você é nosso convidado às 9 horas da manhã. O meu segundo anúncio é que estão acabando as vagas para a Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos em julho, tá? Então já estamos com cerca, talvez aí de uns 60%, 70% de vagas preenchidas nos Estados Unidos. Você que mora nos Estados Unidos e gostaria de participar dessa Escola de Profetas que nós teremos em julho, vai lá no meu site e não perde a oportunidade. Traz tua família, vão ser 2 dias, não só de ensino profético, mas de ministração profética, que vai abençoar muito a tua vida. Você que mora nos Estados Unidos, você tem essa oportunidade de estar junto conosco. Ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? E nós vamos apresentar a nossa carta para Jesus. Nós vamos apresentar, pega aí a sua carta. E se você não conseguir baixar, tá? Preste atenção, se você não conseguir baixar, pega aí uma folha em branco e faz a tua carta para Jesus, tá? Ou pega uma folha de caderno mesmo, tá? Pega aí uma folha do caderno dos teus filhos e faz uma carta para Jesus e vem apresentar a Deus aqui em nome de Jesus. A punho, tá? Faça a punho em nome de Jesus. E coloca aqui nos comentários a tua necessidade, a dor que você está passando, teu desafio do dia de hoje, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora cada carta para Jesus, cada pedido de oração. Cada pedido de oração que está sendo agora levantado diante de Ti. Nós apresentamos diante de Ti, Jesus, cada pedido de oração e pedimos uma intervenção, pedimos um milagre. Ouça, Pai, o clamor dos Teus filhos. Nós oramos por todo aquele que está doente, pessoas que estão doentes fisicamente, pessoas que estão doentes emocionalmente, que sejam curadas agora, que o poder de Jesus Cristo toque neles. Eu oro agora para que esse poder toque neles. Toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Toque-os, Jesus, com a Tua graça. Que o Teu poder agora toque. Toque nos doentes, toque nos aflitos de alma. Senhor, tira agora a aflição que essa pessoa está sentindo. Tira a dor da alma dela, tira a angústia que ela está sentindo, a aflição que ela está sentindo. Tira, Jesus, agora. Senhor, tira toda a dor, tira toda a aflição, tira toda a obra de contrariedade, tira toda a perseguição do caminho dela. Intervém, meu Pai. Intervém, meu Pai, nós te pedimos. Intervém, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora, bloqueando completamente todo espírito de contrariedade, de maldade, toda invocação do mal contra a vida dessa pessoa, todo plano do inferno, que seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós dizemos a toda ação maligna, a todo levante das trevas contra a vida dessa pessoa, sai do caminho dela agora, sai da casa dela, sai da vida dela em nome de Jesus. Nós declaramos vitória sobre ela, vitória sobre a sua casa, vitória sobre a sua família, e que no dia de hoje portas se abram, milagres aconteçam e que o sobrenatural envolva teus filhos. Pai, eu apresento cada pedido de oração a Ti e eu peço uma bênção especial. Amém e amém. Que Deus te abençoe no teu dia, que teu dia seja uma bênção. Compartilhe essa oração agora. Se você recebeu, compartilhe essa oração. 9 da manhã eu estarei aqui e depois 18 horas. Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, que o dia de hoje será um dia abençoado, será um dia de milagres, será um dia de favor divino, será um dia que veremos romper, que veremos avanço, que veremos a multiplicação daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que cremos que veremos portas abertas e veremos a bondade, a misericórdia e o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Oramos, Pai,
por um liberar do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge, guarda o nosso caminho, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda aqueles que estão em viagem, guarda aqueles que estão indo de férias ou a trabalho a um lugar, aqueles que estão retornando para casa. Oramos também repreendendo todo espírito de acidente no nosso caminho, toda obra de maldade, de contrariedade, de inveja, e oramos declarando, Senhor, que maior é Tu e que não há impossíveis para Ti, não há impossíveis. Por isso oramos por cura, oramos por milagre, oramos pelo sobrenatural de Deus agora na vida dessa pessoa. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Aquele que está doente, que seja curado pelo poder de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, eu digo a tumores, eu digo a cistos, microcistos, eu digo a linfomas, eu digo a feridas, eu digo a todo tipo de problema no sangue, todo tipo de problema na pele, todo tipo de ferida na pele, que haja cura agora, que renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra diz, enviou a Sua palavra e os curou. Meu Deus, agora, libera a cura sobre essa pessoa, total, completa, plena, em o nome de Jesus, que todo o seu corpo seja coberto agora pelo poder curador de Jesus Cristo. E assim como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou na orla do manto, e ao tocar na orla do manto, a doença parou, o sangue estancou, a cura foi imediata. Nós oramos por curas instantâneas, por curas imediatas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, pelos empreendedores, por aqueles que têm negócio. Eu oro por aqueles que estão buscando uma bênção financeira, uma porta de emprego, para que haja provisão divina. Eu oro por bons negócios, eu oro por prosperidade, eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe os teus filhos. A tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Por isso, Pai, libera do teu favor sobre teus filhos, abençoe seus contratos, abençoe seus empreendimentos, abençoe suas vendas, abençoe seus clientes. Que o dia de hoje seja um dia, Senhor, onde haja soluções para o financeiro, que o Senhor abra saídas sobrenaturais para essa pessoa, no nome de Jesus. Pai, aquele que está orando por uma provisão específica no dia de hoje, essa pessoa que tem compromissos, essa pessoa, Senhor, que zela pelo nome dela, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha fazer coisas grandes e poderosas na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Abençoe, Pai. Abençoe, Pai. Libera do teu poder, meu Pai. Libera do teu favor, meu Pai. No nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus. Toque-os com o teu favor. Toque-os com a tua graça agora, Pai. Toque-os, Pai. Senhor, eu oro para que negócios se levantem, colunas se levantem, Pai. No nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, declarando agora que todo aquele que anda ansioso, preocupado, nervoso, como está escrito na tua palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paizinho, cuida de nós, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, Paizinho, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos com firmeza, declaramos em alta voz, o Senhor é Deus, e nada impedirá o mover de Deus em nossa vida. Desde já nós vemos pela fé que haveremos de romper, de entrar em tempos de conquista no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pegue a tua carta para Jesus, segura ela agora aí, você que escreveu a sua carta para Jesus, e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, ouve o nosso clamor, ouve a nossa petição e abençoe, meu Pai. Em o nome de Jesus, pedimos, abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor, cada pedido, cada clamor, cada lágrima, com poder, com milagre, com resposta.
com o de repente de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Estamos firmes no propósito de oração e jejum. Amém? E você que ainda não baixou a sua carta para Jesus, está lá no meu site, pode baixar, é gratuito. E se não conseguir baixar, pega uma folha de caderno, faz a tua carta para Jesus e vem orar aqui 6 da manhã e 18 horas conosco. O jejum começa à meia-noite e vai até meio-dia. Quem não puder fazer o jejum, fique em paz. A gente está em oração e jejum, tem muitos intercessores aqui comigo também em oração e jejum. Então, tem um exército aqui orando e jejuando para que coisas muito grandes aconteçam nessa oração. E olha o testemunho que eu recebi da Maria. Gente, é isso que eu digo. É impressionante o que Deus faz aqui nas orações. É impressionante, eu fico impressionado. Eu estava aqui antes de começar essa live, lendo esse testemunho aqui, dizendo obrigado, meu Deus, por me oportunizar de ver isso. Olha esse testemunho da Maria. Graça e paz. Há mais de 20 anos, 20 anos, não é 20 dias, eu sofria com uma alergia na pele. Já havia ido a vários médicos, tomado diversos medicamentos e nunca tinha obtido a cura. Parecia até algo espiritual. Em setembro do ano passado, estava rolando os vídeos no YouTube e encontrei uma oração do Senhor sobre cura de alergia no corpo. Imediatamente tomei posse e a partir desse dia, Deus me curou e minha vida mudou totalmente. Glória a Deus. Comecei a assistir às orações da manhã e da noite. Comprei o livro Café com Jesus. No mês de dezembro me inscrevi na academia aqui no Global e agradeço por ser bênção da minha vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Maria, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus. E o Senhor, enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me disse, diga ao Nilo que não é para ele desanimar, porque eu vou ajudá-lo nessa fase de transição que ele está vivendo. O Senhor me disse também, diga a Adriana que eu comecei a boa obra e vou aperfeiçoar na casa dela. E essa situação da sua mãe está morando com você, o Senhor está sustentando vocês. Não se preocupe, Deus vai colocar as coisas no lugar. E essa revolta que houve aí na tua família, Deus já está colocando a mão, Adriana. Fique em paz, o Senhor está no controle. O Senhor também me disse assim, diga a Sueli. O Senhor me disse assim, que está cuidando do teu filho ou filha. Daí o Senhor não me mostrou se era filho ou filha, mas é um filho. E o Senhor está colocando a mão. O Senhor vai trabalhar e é promessa de Deus sobre a tua casa. Então não se preocupe. O que está torto vai ser endireitado no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me disse, diga para o Glauco que eu vou operar milagres na família dele e ele vai ver a minha provisão na porta dele. Deus vai te surpreender, Glauco. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa aí também de sobrenome Peçanha. Tem uma pessoa aí que está me ouvindo de sobrenome Peçanha. Eu quero declarar o favor de Deus sobre a tua vida. Deus vai mostrar para você que Ele está na sua vida e que nenhum mal vai prosperar no teu caminho contra você. Em nome de Jesus, o Senhor está contigo. O Senhor está abrindo portas. O Senhor está trazendo as conexões que você pediu a Ele, aquela oração que você fez no secreto, Deus já ouviu, em nome de Jesus. Amém? Maria de Lourdes, o Senhor está contigo e o Senhor está te ajudando a passar por esse momento difícil, o Senhor está te ajudando a passar por esse momento de dificuldade, em nome de Jesus. Amém? Ele te pega pela mão e diz assim para ti, filha, não temas. Não temas, filha, no nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você hoje. Eu gostaria que você escrevesse essa palavra para você não esquecer. Escreve aqui nos comentários assim, ó, obediência imediata. Escreve aí, obediência imediata. Em Gênesis 12, verso 1 diz assim, ora,
o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa tremenda essa palavra. Abraão recebeu um chamado do Senhor. Você já recebeu algum chamado do Senhor alguma vez na sua vida? Porque o chamado de Deus, ele sempre que vem a nós, ele vem com renúncia. Se você quer saber se é um chamado de Deus mesmo, o chamado de Deus vem com renúncia. O chamado de Deus vem para tirar você do comodismo. O chamado de Deus vem para bagunçar até um pouco a sua vida. O chamado de Deus para nós, ele é forte, porque ele nos arranca de lugares. O chamado de Deus nos movimenta. O chamado de Deus nos abençoa. O chamado de Deus mexe com nossas estruturas. Ele arranca raízes. E ele nos leva, sabe a quê? Um nível de obediência altíssimo. Um nível de obediência altíssimo. Só que o chamado de Deus para nós, e é isso que a gente tem que compreender, o chamado de Deus para nós vem também para nos abençoar. Então, se nós colocarmos numa balança, tem muitas bênçãos em você receber e seguir um chamado de Deus. Mas também tem muita renúncia. E se nós colocarmos as duas coisas na palma das mãos, nós vamos ver, sabe, que é muita bênção, mas também é muita renúncia, mas também é muita bênção, mas também é muita renúncia. Ou seja, uma coisa está conectada com a outra. E Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não mostrou para onde que Abraão tinha que ir. Deus só disse: sai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu não sei se Abraão recebeu a instrução um dia depois de ter saído, ou 2 dias depois, ou 3 dias, mas ele saiu. E ele foi sendo guiado por Deus ao longo da jornada dele. Sabe que você faria isso? Colocaria a tua esposa, teus filhos dentro do carro e diria: vamos nos mudar. Daí ela diria: meu bem, nós vamos para onde? Deus nos mostrará. Tenho certeza que ela iria virar para você e diria: você está louco? Aonde você está com a cabeça? O que houve contigo? E Abraão, sabe, ele recebeu essa instrução de Deus, e por mais louca que parecesse ser, era uma instrução divina, era uma direção de Deus. E quando Deus fala, quando Deus dirige, quando o Senhor mostra, vá. Não brigue, não seja rebelde, renda-se à vontade de Deus, não tente entender o porquê. Porque se Deus está falando, obedeça, obedeça. Seja alguém que obedece a Deus. Eu estava no ano passado fazendo podcast com 2 gaúchos. Um deles é um pastor de renome no Brasil e também uma pessoa que é um empreendedor, a família inteira empreendedora. Ele é um empresário e ele é também um pastor, um apóstolo, um homem de Deus. E eu estava fazendo um podcast com ele, estávamos ali numa conversa, e a minha equipe ali com câmeras e coisa e tal, estávamos gravando para a Academia Kindle, inclusive está lá esse podcast,
dentro da Academia Kindle. E enquanto estávamos ali conversando, sabe, eu ouvi um grito de socorro. Eu ouvi um grito de socorro. Como se alguém estivesse me pedindo ajuda. Socorro, socorro. Eu achei aquilo muito estranho. E na outra semana, eu tinha um outro podcast com outro gaúcho, que é o Dr. Fernando, é um grande amigo meu do Planeta Intestino. E nós estávamos fazendo um podcast também para a Academia Kindle. E enquanto ele estava ali contando o testemunho dele, as experiências dele, a gente estava conversando, eu ouvi novamente esse grito de socorro. Socorro, socorro. Então o Senhor me tocou. O Senhor me falou, há algo para você fazer lá no sul. Eu pensei, joia, minhas malas estão prontas para o Rio Grande do Sul. E, sabe, a igreja de São Paulo, ela é liderada por um grupo de pastores, ela é liderada pelo apóstolo, e eu ministro no domingo, estou junto com a igreja, mas assim, eles me deixam bem livre, por causa que eles sabem das minhas responsabilidades. Então, avisei eles e retornei para o sul com a minha família. E estava aqui trabalhando, me doando, sabe, voluntariamente, eu e a minha esposa, pelo reino, pela igreja, e trouxe pastores de São Paulo para cá para ajudar na obra, e fizemos reforma, enfim, fizemos muita coisa em 2 meses. Se você entrar aqui, você vai ver muitas coisas em andamento, sabe? E me alegro com tudo isso, me alegro com tudo isso. Quando cheguei na escola de profetas no último final de semana, nós tivemos uma escola de profetas, eu falei para vocês, foi uma escola diferente. Essa escola, eu acho que não teve ninguém, eu pelo menos, sabe, fui muito impactado, mas não teve ninguém que tenha reclamado assim para nós da escola. Eu acredito que foi geral que Deus fez. Bom, as pessoas saíram da escola chorando, as pessoas saíram quebrantadas. Gente chegou para mim depois da escola e disse assim, eu nunca participei de uma escola assim, o que aconteceu aqui? Gente, tinha um mover profético nessa escola, tinha um negócio que eu não sei explicar para você. Eu sei que eu já entrei, olha o que aconteceu comigo, no sábado de manhã, quando eu cheguei na igreja, eu já cheguei assim chorando. Eu não sou de chorar, quem me conhece sabe, até para despedida assim eu não choro. Mas eu cheguei chorando, sabe? Cheguei com o meu coração quebrantado. Sentei num escritório que nós temos lá, baixei a minha cabeça assim, chorei, não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu estava ali, eu estava quebrantado, tinha uma presença de Deus, tinha um mover profético, tinha um negócio assim, sabe, no ar, na atmosfera daquela escola de profetas, tinha um negócio ali de Deus, E eu trouxe 2 profetas. Eu trouxe um profeta de Bogotá, da Colômbia, e eu trouxe um profeta daqui do Brasil, um japonês, um homem extraordinário de Deus, assim, incrível ele, o Márcio. E eles vieram orar por nós, por mim e pela minha esposa, falamos da missão que nós tínhamos no Sul e coisa e tal. E ali, naquele momento, eles começaram a orar. A orar por nós, a orar por mim, a orar pela minha esposa. E de repente, um deles disse, Deus não te quer à frente da igreja. Deus te quer só no profético. Para que as nações te sejam entregues. E para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer por você. E daí ele veio com uma palavra, ele disse assim, a mesma palavra que eu ouvi há anos atrás, quando eu estava no interior do Rio Grande do Sul. Ele disse assim para mim, a tua prioridade hoje é o profético e não o pastoral. E quando ele disse isso, eu disse, fui notificado pelo céu. Fui notificado pelo céu. Não posso estar à frente da igreja. Tenho que estar
na minha posição profética, evangelística, tenho que estar na minha posição de ensinador, ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. E eu, como Abraão, a minha obediência a Deus é imediata. A igreja aqui de Santa Maria tem muitos pastores, colocamos três pastores no governo da igreja, e mais os outros pastores aqui que auxiliam, é muito pastor aqui na igreja, aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Passamos a igreja, passamos a igreja para Alphaville, ou seja, não estarei mais em nenhuma decisão da igreja, não posso estar à frente da igreja e não estarei. Claro que vou auxiliar com conselho, ministrando, mas não posso, essa é a palavra que Deus me deu, a mesma de alguns anos atrás, e eu vou obedecer imediatamente. Então hoje, estou retornando para São Paulo, porque acredito em obediência imediata e acredito que Deus fala conosco. E é assim que eu farei. E aonde eu estiver, no domingo eu estarei ministrando. Então esse domingo eu vou estar ministrando ali em Barueri, em Alphaville, porque ali é a base do meu ministério. Eu estarei ali e sei que Deus fará grandes coisas. Contei tudo isso para vocês, para falar que a nossa obediência tem que ser imediata quando Deus fala. Não pode ser postergada, não pode ser deixada para depois. A obediência é imediata. Eu creio que eu vim aqui e eu ouvi um grito de socorro. E eu também pedi algumas coisas para os pastores ajudarem as igrejas à volta. Sabe, eu dei missões aqui para eles de acordo com a visão que Deus me deu. Eu creio que eu vim aqui, sabe, por um tempo. Pensei que eu tinha vindo definitivo, mas quando a gente pisa num lugar, Deus começa a falar conosco. E eu fiz o meu melhor aqui. E eu creio, a obediência imediata é o segredo de você viver o extraordinário. O chamado vem com renúncia. E se o Senhor está falando, vamos obedecer. Eu gostaria que você entenda isso. Deus quer a sua obediência imediata e Ele vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Quero pedir para você compartilhar essa palavra com 10 pessoas. Quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas aí. A obediência tem que ser imediata. Creio que agora eu terminei a minha missão aqui no Sul, certo? Esse domingo estarei junto com a igreja em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Estarei retornando a congregar com a minha família na igreja de Alphaville, certo? E domingo estarei ministrando na igreja com a graça de Deus. E você é nosso convidado. Amém? Peço que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Se puder mandar para 10, para 20, se Deus falou com alguém aí, obedeça. Escreve aqui nos comentários, obediência imediata. Escreve aí, obediência imediata. Aleluia. Deus tem me separado para mostrar para você como Deus nos abençoa com a obediência imediata. Eu não perco nada quando eu obedeço a Deus. Eu sou abençoado. Amém? E olha só, você que mora nos Estados Unidos, teremos uma escola de profetas em julho, aí nos Estados Unidos. Se você quiser já se inscrever, está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Vem ser também meu aluno na Academia aqui no Global, para você aprender a ouvir a voz de Deus e crescer no chamado de Deus, aprender a seguir os comandos do Espírito Santo. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 e eu quero pedir, me ajuda a compartilhar, me ajuda a compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas. A minha vida é um testemunho, da bondade, da fidelidade de Deus. Eu obedeço a Deus, eu creio que Deus fala. Me ajude a compartilhar, manda aí para o máximo de gente que você puder. Você que mora em São Paulo, avisa todo mundo aí, tá? Compartilhe em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite,
nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega aí a tua carta para Jesus agora, certo? E você que não baixou ainda a sua carta, baixa lá no meu site www.vinicius7.com.br ou pega uma folha de caderno aí, tá? E faz a tua carta para Jesus e vem apresentar. Escreve aqui nos comentários, tô firme no propósito. Escreve aí, tô firme no propósito. O diabo não vai te tirar desse propósito, certo? Porque Deus está te ouvindo, você está tendo respostas. Você está tendo respostas, Deus está falando contigo, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa oração. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos a Ti agora a nossa carta para Jesus e entregamos a Ti, Senhor, nossos pedidos, nossa oração, nosso clamor. Colocamos diante de Ti, Pai, nossas necessidades, nossos desafios, as coisas que temos que superar, os desafios, Pai, que o Senhor nos dê força, e assim como Davi saltava muralhas, nos dá essa graça, nos dá esse favor, Pai, para saltarmos muralhas, para rompermos em meio a tudo aquilo que o inimigo coloca como bloqueio em nosso caminho. Declaramos que somos mais do que vitoriosos por Cristo Jesus, declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa casa, invocamos o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, e dizemos ao Espírito Santo, tens a nossa obediência, tens o nosso coração, nos rendemos a Ti totalmente, Espírito Santo de Deus. E a minha oração agora, Senhor, toque-os com o Teu poder, todo aquele que está doente, que seja curado agora. No nome de Jesus, que haja cura total e completa, e eu libero uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor é aquele que está com ela, e nenhum dos seus inimigos vai prevalecer, nenhuma maldade vai prevalecer, nenhuma inveja vai prevalecer, nenhum mal vai prevalecer. Portas estão se abrindo, correntes estão sendo cortadas, e a vida sobrenatural do Espírito Santo está entrando neste lar. A vida sobrenatural do Espírito Santo está entrando nessa casa. Agora, toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os, Jesus, toque-os, Jesus. E aquele que chegou aqui, Senhor, pedindo um milagre instantâneo, pedindo, Senhor, uma intervenção já. Senhor, toque-os com o Teu poder, Tu és o Deus do já. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, e os abençoe e cobre-nos com o Teu sangue. E que o dia de hoje seja um dia marcado por múltiplas bênçãos. Amém e amém. Deus te abençoe. 9 da manhã, te espero aqui. Que Deus te guarde e que Deus te proteja. Orem por nós. Até mais.